Desde sempre, receber a seleção brasileira em Teresópolis é uma sensação. Durante essas décadas de história, quem nunca ficou no alambrado acompanhando o bate-bola das maiores estrelas do futebol mundial, querendo um autógrafo, um aceno de mão, uma foto com o ídolo das 4 linhas? Pois é, o teresopolitano sabe muito bem como é receber jornalistas de todo o mundo acompanhando a preparação da seleção, que nunca deixou de participar de nenhuma Copa desde a primeira, em 1930. Estou nessa luta, nessa batalha como radialista, jornalista esportivo desde 1962, portanto são 52 anos de carreira, convivendo e vivendo as emoções do futebol. Então a Granja Comari passou a ser um local ali de paradisíaco, de lindo, maravilhoso. Tanta coisa, tanta lembrança, que é difícil de dizer o que eu gostava. Eu gostava de Teresópolis, entendeu? Teresópolis era realmente o nosso Shangri-La naquela época. Era aquela coisa que você dizia assim, caramba, todos os problemas ficam no Rio, a gente vem aqui realmente só para curtir e para viver o que é melhor. Muito legal. E aí aconteceu justamente depois eu me virei jornalista esportivo, né? E comecei a cobrir a seleção aqui em Teresópolis. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim cobrir a seleção aqui em Teresópolis foi nas eliminatórias para a Copa de 78. O time do Coutinho, o capitão Cláudio Coutinho, né? E aquele time de Zico, Reinaldo, Rivelino, era um belíssimo time. Eu, desde que trabalho na imprensa, e faz tempo... Bom, desde 74. Já para mim, Teresópolis e seleção são sinônimos, né? Um completa o outro. E isso também era antes, quando garoto, já ouvia falar da seleção brasileira que vai se preparar em Teresópolis, depois na Granja Comari. Para mim era um lugar, assim, mítico, diferente. E é mítico e é diferente a Granja. Pela beleza que ela tem, beleza natural, essas montanhas, o dedo de Deus, bem, tudo aquilo que nós já sabemos. A cobertura da seleção brasileira hoje em dia, ela é completamente diferente da que eu fiz pela primeira vez em 77, 78. Mas aí não é por causa da seleção, é por causa da mudança mesmo do esporte, né? O esporte hoje em dia virou um business tão gigantesco que os jogadores são muito mais protegidos. Você não tem como eu tinha na época. Me lembro de acabar o treino da seleção e o jogador ainda estava sentado ali no campo da Granja Comari tirando a chuteira e eu sentava do lado dele com bloquinho e caneta que se usava na época, né? Hoje em dia é uma coisa quase medieval. E aí, como é que tá, Reinaldo? E o joelho? Tá doendo? Não tá doendo? Não sei lá o quê. Enfim, você entrevistava o cara o tempo todo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você assiste, como a gente está vendo ali, o campo está tendo treino, mas está todo mundo ali naquele... Tá vendo ali em cima, aquele espécie de um palanque, né? Ali fica todo mundo ali em cima de longe, bem de longe, olhando para aquilo lá. E aí dois personagens por dia, nem sempre jogadores. Ontem, por exemplo, foi o médico, o Zé Luiz Runco, e o preparador, o Paulo Paixão. Eles dão entrevista. São as entrevistas do dia, não tem mais nada. E aí essa relação meio que ficou assim grudada, né? Seleção Teresópolis, era quase que impossível você dissociar. Teve uma época que alguns dirigentes malas aí andaram tirando a seleção daqui, pensou-se até em fazer uma tremenda, um centro de treinamento, como eles chamam, um CT, lá na Barra, né? Mas aí acho que foi a maldição do dedo de Deus aqui. E aí voltaram para Teresópolis e resolveram reformar a Granja Comari e transformar a Granja Comari num centro de treinamento moderníssimo. Quando veio quando o Filipão veio aqui com Parreira, que é um cara que gosta muito de Teresópolis, o Filipão também, né? E falou que não ia sair mais, que aqui é a casa da seleção. Eu acho, meu irmão, pô, foi maneiro pra caramba. Dentro da gente há uma comemoração, dentro da gente, né? O coração da gente grita, né? Porque a cidade precisa, a cidade passou por uma grande tragédia, né?
Não que nós esquecemos das pessoas que se foram, né? Jamais, né? A gente sofre com isso até hoje, mas foi um grande ganho, não para abafar aquilo, mas para a cidade ter um ganho assim, turístico, se levantar, se reerguer de novo, né? Porque a gente precisa de gerar emprego, precisa do né? o turismo, né? Então foi de grande importância. E não tenha dúvida que a história com a seleção brasileira é única, é bom que voltou para cá novamente, não aconteceu a situação na Barra, e eu acho que isso é um presente para Teresópolis, pelo sofrimento que já passou, pelo povo lutador. Eu creio que é isso, é esse tipo de espírito que a gente está precisando no Brasil, com essa garra, com essa vontade, com essa superação, e a gente sabe que muita gente não tem feito ainda aquilo que deveria fazer, muitas coisas ainda estão por fazer, mas eu tenho certeza que com essa garra, com essa vontade desse povo aqui vai ser super legal. Eu fico feliz pela seleção brasileira voltar a Teresópolis. Mesma chuva levando as casas do morrão, nós abrimos as portas pra nossa seleção, com a esperança no peito de ver o Brasil ganhar e do prefeito entregar as casas popular. Da grade vejo eles tão perto ao mesmo tempo distante, foi pro lixo as medalhas que tava na estante, tão dizendo nas vielas que foi um traficante, que a boca aqui bem perto precisar de atacante. Muita coisa pra lá também, caiu muita coisa, morreu gente, caiu. Eu morava lá pra dentro, tem assim de Ali dá pra ver, ó, que tem até hoje tá. Aí teve uma casa que ficou irreconhecível, ó, fundou tudo. Pra lá, foi coisa É muito complicado. Nós temos neste período de pré-mundial também uma tensão mais diferente, não em relação à seleção especificamente. Não há aquela cobrança, seleção vai mal, tem que trocar técnico e tal. Não é isso. Mas há uma tensão no país por problemas reivindicatórios das mais variadas naturezas. Aqui mesmo em Teresópolis, a gente sabe também que professores já aproveitaram, se manifestaram, pedindo melhorias na educação. Há ainda resquícios, infelizmente, evidentes da tragédia que houve 3 anos atrás. A gente sabe que existe isso, né? Há essa tensão no ar, mas ela não é voltada para a seleção. Não é uma cobrança aos jogadores, ao técnico e outros integrantes de comissão técnica. É algo mais amplo, é algo mais difuso, né? Mas que não chega e não chegará a afetar a concentração dos jogadores. E não altera também, historicamente, o ambiente, né? O que há em torno, a aura que há de Teresópolis em relação à seleção brasileira. E a aura, quando eu falo, é algo realmente bonito, positivo, e é um lugar em que a gente se sente bem. Eu acho que tem tudo de bom, o clima é maravilhoso. Aqui tem uma coisa fundamental, que é o respeito do torcedor. E quando você está fazendo uma preparação e o pessoal local, que é quem vai, às vezes, no dia a dia, apoia, isso gera realmente uma motivação maior para os jogadores. A seleção brasileira sai de casa para as grandes vitórias e volta para casa para comemorar depois delas. E tem o dedo de Deus abençoando, eu não poderia sair daqui não. Era de muita satisfação para nós pequenininhos que servíamos como gandulas da seleção brasileira. Ali nós tivemos contato com grandes feras do futebol brasileiro, como Rivelino, Zico, Roberto Dinamite, Reinaldo e tantos outros craques do Brasil na seleção de 78.
Já 98, o Brasil já tinha se sagrado campeão, já era tetra, veio o Zagallo, trouxe novamente a seleção para Teresópolis e eu já trabalhava aqui no Jornal Diário de Teresópolis e junto da equipe a gente fez cobertura dessa seleção e foi super legal porque a Comissão Técnica do Brasil abriu bastante espaço para imprensa, o Brasil já estava mais relaxado por ser tetracampeão mundial, então a gente teve a possibilidade de fazer fotografias super legais, era sensacional. O Zico, sempre com muita moral, né, nessa seleção, ele era coordenador do Zagallo, né, ele fazia aquele papel de para-raio do Zagallo, o Zico, que tem essa imagem inoxidável, né? Muito bacana. Roberto Carlos, simpatia, bagunça total. Cafu também, né? O super capitão da seleção. Aí você vê o clima e o quão perto nós podemos ficar das grandes estrelas. O Zico, mais uma vez, e sua boa vontade e paciência para atender a imprensa. O Edmundo sempre blindado, né? E o legal é que nesse primeiro contato com a seleção, né? O Tatu passou uma situação muito engraçada, que sem recurso nenhum, com a máquina pequenininha, quase ao lado do Tafarel para fazer a foto do Tafarel, e o Tafarel grita: alguém dá um colete pra esse cara aí que ele vai jogar com a gente, pô. E ele constrangido, e a gente, colega de trabalho, acabou ficando meio assustado, mas aí veio o Zé Roberto: não, deixa o cara, pô, deixa o cara trabalhar. Se a seleção tá aqui, se eles são os melhores ou não são, se deveria ter outro ou não tem, uma questão que não é essa, deve ser debatido, mas os que estão aqui são pessoas que levam muito a sério. Então quem está vendo, um garoto desse está observando, presta atenção que na vida a gente consegue conquistar algo exercitando, tendo dedicação, estudando, se esforçando ao máximo. Eles vão ver aqui nesse ano as pessoas fazendo isso aqui do nosso lado. Aproveita esse momento. Eu acho que eu tenho aí como teresopolitano, né? Eu tenho aí uma série de depoimentos que eu poderei dar tanto para os meus netos, para os meus filhos, bisnetos, tataranetos, e bem legal. Eu trabalhava auxiliava, né, a rouparia com o Filipão, e o Filipão pedia sempre para que eu trabalhasse com a chuteira, que quando ele precisasse, ele me chamava para inteirar os coletivos. Então ele até brincava, falava que eu era o 13º jogador dele. Você é minha arma secreta, você dá a bola, você busca a bola, você ajeita a chuteira e é meu jogador. Foram 17 anos bem vividos, né, na CBF, na qual eu pude conhecer, acredito aí que uns 20 países, o trabalho me deu a oportunidade de conhecer aí 20 países, e uma satisfação, você imagina bem. Nos braços da montanha onde a canário descansa, ela canta, encanta, ensaia um samba pro gol, pedindo bola nos pés, pra alegria dos fiéis, porque o dedo de Deus já apontou pro 10, ambidestro, maestro, viu que nos campos de areia não é força, é jeito, pra passar da barreira, jogador bom, raçudo, não entrar de primeira, e se não sabe jogar, não adianta melhor chuteira, pra pisar no gramado, honrar um manto sagrado, tem que estar preparado, muito ligado, guerreiro, veja a nossa favela, toda verde e amarela, espera o galo de Quintina aqui no nosso terreiro. Naquele período era um período que você ia jogar uma Copa do Mundo, a gente ficava 3 meses concentrado, 2 meses. E lá em Teresópolis foi escolhida. A gente ficou lá no Hotel Pinheiros, um hotel que nos recebeu muito bem, muito bonito, bem arborizado, né? Um clima gostoso, alimentação boa, os quartos legais. E a gente treinava no Clube Comari, que ainda não tinha a concentração da própria seleção, né? Eu não sei, mas acabava o treinamento deles, eles brincavam com a gente, batia a bola, isso aí. Hoje eu acho que é impossível fazer isso. A quantidade de jornalistas até aqui não consegue andar. Então, eu tinha 14 anos na assim, época. A gente tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Ficava no meio aí da molecada aí. Eu já passei por isso em Salvador, eu sou de Salvador, sou baiano, soteropolitano, né, que nasce em Salvador. E quando eu ia ver o treinamento da seleção, aquilo ali, tipo, um dia eu vou estar aí também e tal. Eu tinha esse sonho na minha cabeça. E graças a Deus consegui realizar, né? Então eu imagino o que esses meninos, né, quando
ficavam olhando o treinamento da seleção. E passa um filme, né? Eu frequento a Granja Comari desde 87, quando ela foi inaugurada. A seleção para a Copa de 90 já fez o treinamento aqui. Ou seja, de 90 para cá são 27 anos que eu frequento a Granja Comari. E eu apresentei um projeto para a CBF para fazer espionagem dos adversários. E o Parreira achou sensacional, o Parreira e o Zagallo. E fiz a espionagem no período antes Copa dos Estados Unidos. E no período da Copa também. Eu percorri as cidades onde as seleções adversárias do Brasil estavam treinando e eu fazia vídeo deles para o Parreira e o Zagallo analisarem. E passar para os jogadores também. Que eu vivenciei mesmo essa história de vestiário, de chuteiras. Aí o Romário, engraçado, ele tinha uma cuequinha que ele falava, falava com o Barreto, né, o roupeiro principal. Você segura que essa sunguinha é do bicho. É uma cueca mesmo. Aí o que o roupeiro fez comigo? Você cuida da cueca do Romário. Aí terminava o jogo, tinha que lavar a cuequinha e deixar reservada, levar pro... Se não levasse, era uma coisa de louco. Aí um dia o coletivo apertado, ele falou, Barreto, a minha cuequinha. Aí foi pra trás do campo, no maior campo lá do Jarinu, aí foi lá pro cantinho, botou a cueca. Resumo da história, 1-0 o coletivo, gol do Romário, com a meta da cueca. Eu falei, então essa cueca agora vai comigo. Aí acabou que eu levava na minha mochila as cuecas. E com isso, aí eu passei a ser bem ridículo, falei, mas o cuidador de cueca, Thiago Silva, a do Romário das antigas, Davi Luiz, as cuequinhas que tinha que tomar conta, lá, a do Pato, quero que faça o meu rolinho com essa cueca. Aí você vê só, o Ronaldinho com aquelas tranças dele, antes de ele cuidando das tranças, ele pedia que eu comprasse o Darling, um shampoo bem fedido e um condicionador bem fedido, mas eu comprava. As trancinhas, para prender as trancinhas, eu era incumbido de comprar eu nem sei o nome daquilo, as miçanguinhas para prender o cabelo. Cada vinda aqui na Granja Comari com a seleção brasileira é uma emoção, porque seleção, futebol, é o máximo que você pode estar envolvido em relação ao esporte futebol, coisa que o brasileiro, futebol é paixão nacional, né? Mas hoje nós vemos com uma certa tristeza que o futebol ele está sendo absorvido muito por interesses, não estou criticando ninguém com isso, o mundo é assim hoje, por interesses econômicos, né? Na época que o meu sogro presidiu a entidade, tudo era feito com muita economia, com muita parcimônia, e mesmo porque os recursos financeiros eram difíceis. Ele foi muito criticado, por exemplo, com uma atitude que eu acho que veio atender os mais diversos locais distantes do Brasil. Ele organizou, como presidente da então Confederação Brasileira de Desportos, um campeonato com 80 clubes dos mais diversos rincões do Brasil. 80 clubes. As críticas foram muitas, mas a integração do Brasil no futebol acho que justificou essa providência, essa ideia. O primeiro campeão brasileiro, e talvez acho que é o único até agora, foi do interior do Brasil, sagrou-se campeão na administração do Heleno, na CBD. Foi o Guarani, em 1975, se não me falha a memória, lá do interior de São Paulo, né? E de forma que ele, em última análise, atuou no sentido da integração do país através da maior paixão, que é, como sabemos, o futebol, né? A seleção sempre foi uma paixão, e eu sonhava sempre. Até que um dia
já adulto, também sonhei, também tive a minha alegria. Falei assim, hoje eu estou na concentração da seleção brasileira. Olha, como eu, quando era pequeno, sonhava com a seleção brasileira. Né? Hoje eu estou aqui comandando a concentração. É um sonho que todas as crianças vão ter do seu clube, do Brasil. Nós temos que amar, né? E você, para amar a seleção brasileira, você começa de pequeno. É um sonho. E você tem que ensinar aos seus filhos a amar a bandeira brasileira. Você amando a bandeira brasileira, o hino nacional que tem que ser cantado, você vai amar o esporte brasileiro, não tenha dúvida. É a alegria que nasce com as crianças. Vou pegar da minha época que o melhor jogador era Zico. Aí tu vê, Zico, o profissional que ele foi... Até hoje é uma referência. Até hoje é referência. E os de hoje é muito rápido, né? É muito rápido. Você vê que o cara aparece, a mídia é rápido e daqui a pouco o cara cai. Some, ou então entra numa confusão. E já o Zico, não, você nunca ouviu falar nada do cara. Caráter. Então, é o que o Vladimir falou. Essa situação... Não só a disciplina, trabalhar a equipe, respeitar a hierarquia, isso é pro resto da vida. Exatamente. Isso é pro resto da vida. Ponto que eu acho que, para mim, pessoalmente, foi muito interessante, era ver que o craque, ele não era craque por acaso. Tá? Ele tinha talento, ele tinha... realmente era um cara diferenciado, mas ele treinava pra caramba. O que a gente via era uma dedicação, um senso de responsabilidade muito grande. Isso acabava vindo pra gente. Não era aqui a concentração, na época não existia essa concentração. O time treinava num campo da Granja Comari, que é um pouco mais para lá, e ficava concentrado no Hotel Pinheiros, que é do outro lado da cidade. Então a gente ia de manhã entrevistar os jogadores lá no Hotel Pinheiros e depois vinha para cá para os treinos, que eram abertos. Então a garotada toda da cidade vinha, ficava em volta assim do campo. Era uma confusão danada. Acabava o treino, a gente entrava para entrevistar os jogadores, a garotada entrava junto para tirar foto. Mas era divertido, era muito legal. Era realmente um clima assim sensacional. Já existia o Russo, que era o grande marcador, vamos assim dizer, dos nossos jogadores, né? Porque chegava um determinado momento, quando o treino estava legal, quente, começava a cair a tarde, descia o Russo para o treino, porque ninguém via a bola daqui a 2 metros, né? Esse é o maior marcador da seleção brasileira em Teresópolis, é o Russo. Mas até isso era gostoso, fazia parte do folclore, né? A gente saía daqui a tomar um chá lá na Taverna Alpina, que delícia. Eu tive uma experiência interessante, porque coincidentemente eu tinha um amigo que gostava muito de escrever, repórter, e a gente conseguiu começar a escrever para Gazeta de Teresópolis. Então, eu era um garoto de 12 anos aí com uma credencial de imprensa. Tem algumas cenas muito legais aí da gente entrevistando jogadores, eles dando as dicas de quais eram os pontos importantes da época. Tinha uma celeuma grande, que ia ficar na esquerda da seleção, no ponto esquerdo da seleção. Esse era o Rivelino, era o Dirceu, e aí as coisas corriam muito em torno disso aí. A CBF requisitava tinha um senhor aqui, seu Pedro, né, que até o filho dele está aqui com a gente, que selecionava os melhores da cidade para participar dos treinos da CBF. Para mim foi um prazer muito grande estar podendo substituir a geração do Mané Rita, né, que além de grande amigo, sempre serviu de exemplo pra gente. E eu passei mais ou menos o que ele passou, né, um jogador de cidade pequena que tenta a sorte, se aventura no futebol e passa a ter a oportunidade, né, o prazer de poder ser selecionado dentro da cidade para poder ajudar no treinamento da seleção brasileira. Né, não peguei a época dele, mas na minha época eu tive a oportunidade de o Edmundo, Bebeto, Romário, Roberto Carlos, né? Então, pra gente que é um jogador que tenta na nossa cidade, galgou, estava tentando galgar um espaço no mundo do futebol, ter o prazer de atuar do mesmo lado desses jogadores, pra gente é uma coisa que vai ficar para sempre. É muito gostoso. Na verdade, foi exatamente na época que eu estava ingressando no Teresópolis Futebol Clube, quando a seleção brasileira veio a Teresópolis. Aquilo foi um furor muito grande na cidade.
e todos queriam ver a seleção brasileira naquela época. E ali na Praça Olímpica, até à noite, montaram ali um palanque, uma série de coisas para receber os jogadores da seleção brasileira. Enfim, e quando a seleção brasileira veio a Teresópolis, na verdade o Teresópolis Futebol Clube ainda não estava devidamente preparado. Teresópolis tinha um campo, um gramado maravilhoso, e aí resolveram, na época, fazer um jogo amistoso da seleção brasileira contra o Bangu, na época. E a diretoria do Teresópolis, na época, armou arquibancada de madeira em volta do estádio para acomodar o público, e foi, sem dúvida, um sucesso. Só que, no final de tudo, a seleção brasileira acabou perdendo para o Bangu por 1-0. Eu sou ruim de guardar a data, né? Mas eu ainda me recordo. Perdeu de 1-0, gol de Cabralzinho. Na época que esses jogadores iam treinar com a seleção brasileira, por que a Liga Teresopolitana, a Secretaria de Esporte, nem me lembro que nessa época existia a Secretaria de Esporte, mas já existia assim, por que eles não procuraram ajudar esses jogadores no sentido de se manter uma seleção permanente, para toda vez que a seleção brasileira viesse a Teresópolis, vamos fazer um treinamento. Eles vão vir agora, vão trazer adversário de fora para fazer os treinamentos. E nossa cidade é a cidade mais importante do futebol brasileiro. E não temos um sparring à altura para fazer um treino com a seleção brasileira. Minha seleção é o povo, meu povo é seleção. Nas rádios, na televisão, ansioso pra convocação. Camisa 1 chegou cedo, seu Zé Padeiro garante o pão de cada dia de todo brasileiro. Motorista de busão joga na esquerda pra lateral, pra fugir da confusão em direção central. Mototáxi pela direita, buzinou, ninguém ouviu. Cuidado com a marcação pela Avenida Brasil. Cabeça de área joga limpo, são os nossos gari. Faz o trabalho pesado e ninguém tá nem aí. No meio de campo os pedreiros vêm construir a jogada. Os professores tão na área, fazendo gol de placa, ensinando a moçada, ganhando quase nada, jogando por amor, pra delírio da arquibancada. Convocação encerrada e alguns ficaram de fora. Policiais, políticos que pisavam na bola. Aqui, inclusive, o nome, eu não sei se é mais, era CETREM, né? Era Centro de Treinamento Almirante Heleno Nunes. Eu conheci ele, conheci o Almirante, mas eu acho que mudou de nome, nem sei, mudou, né? Mas no início, porque ele foi o idealizador, ele que criou a Granja Comari. Teve a ideia de fazer um centro de treinamento aqui. A Granja Comari era a residência de recreio da família Guende, né? E esse gramado aqui era pasto, né? Das vacas, dos carneirinhos que tinha aqui. Era uma propriedade maravilhosa, muito bonita. Ô Rogério, como é que foi a transação que o Heleno fez para comprar essa área dos Guinle? Na ocasião, nós éramos procuradores da família Guende, né? Eu, o Mário Freire e o meu pai, o Rubens Santos Rocha. E fomos procurados pelo Almirante Heleno de Barros Nunes, que tinha interesse em adquirir aqui o gramado e o morro, onde hoje está construído lá o centro de treinamento. E a família só concordou em fazer a negociação, colocando o gramado com encargos, em que ela não permitia que se construísse nenhum prédio. Era o caso da visão. Exatamente. Não, e para manter, né? Para manter esse gramado para sempre aqui, enfim, para preservação. Quando o Brasil classificou-se em terceiro lugar, invicto, viemos para Teresópolis, aí o Heleno Nunes, em um sábado aqui, reunido com Carlos Alberto Cavaleiro, Cláudio Coutinho, Mário Marcelo, Josif Biali. Eu estava presente de carregar
evidentemente Heleno Nunes e outros amigos mais, foi dada a ideia de ser comprada essa propriedade. Uma bela manhã, ele virou-se para a gente e falou, nós temos que ir lá no Comari. Aí eu falei, no Comari, o que é? Não, nós vamos lá ver um terreno que foi oferecido à CBF, a mim. Aí, chegando lá, tinha um tripé que ele mandou botar lá no topo do morro para examinar durante a semana, para saber se o solo era de aterro ou se eles cortaram aquilo para fazer um loteamento. Aí foi constatado que não era aterro, que era um solo firme. E ele perguntou, o que vocês acham dele? Perguntando a gente assim, você vê a grandeza desse homem, né? Ser humilde a tal ponto. Perguntando, o que vocês acham eu comprar isso aqui para a CBF? Por que foi ofertado à CBF? Por que foi ofertado à CBF? Por causa de Heleno Nunes. O Centro de Treinamento do Almirante Heleno Nunes, a nossa Granja Comari, é um cartão postal. Primeiro tem que relembrar que se isso existe, se deve à ação do Almirante Heleno Nunes, que o tempo todo, não só pela Granja Comari, não, mas por Teresópolis, ele fez muito. Esse homem tem uma história ligada à cidade de Teresópolis, ligada ao futebol brasileiro, foi presidente da CBF. Eu posso falar dele como pessoa, uma pessoa carinhosa, amável, afável, respeitosa, atenciosa, com todos aqueles que o procuravam, até os seus opositores, em termos de opiniões que alguns jornalistas, evidentemente, não concordavam com algumas ações na CBF, e ele nunca discriminou para atender esse ou aquele. E esse homem tinha uma paixão, e a paixão era Teresópolis. Ele fez tudo por Teresópolis, a estrada Rio-Teresópolis, o crescimento de Teresópolis, e a cereja do bolo foi exatamente dar à seleção brasileira uma casa em Teresópolis. Porque eu acho que é assim, importante destacar as angústias que ele viveu, né? Que ficam assim escondidas, como se tudo tivesse sido muito fácil. Hoje você olhando, né? Tá tudo construído, muito bonito, mas o lado avesso da história, né, é um lado assim que a família vivenciou, né, de será que vai conseguir, será que vai realizar? Em primeiro lugar, a escolha da cidade, porque não foi simples. Teresópolis, como se não houvessem outras cidades interessadas, né, em sediar, né, esse centro Minas de Gerais treinamento. queria muito que fosse para lá. E pensar Teresópolis e manter e sustentar, né, e ter esse sucesso de finalizar com essa obra foi muito difícil, foi muito desgastante, muito da vida dele está ali. Mas é importante que para a cidade fique esse registro. Não foi fácil trazer Teresópolis para esse lugar de destaque que hoje o centro de treinamento pode proporcionar, né? Aqui a gente tinha um gado Jersey inglês todo padronizado, né? Ovelhas, cavalos de trote, de salto, entendeu? E criação de raposas, tinha um ranário, tinha o lago com lindos cisnes negros, brancos e uns cisnes brancos com pescoço preto. Tinha o roseral. Tinha o galinheiro aqui com galinhas, com fazões, com marrecos, enfim. Tinha um roseral lindo, aqui onde hoje você tem o fundo do lago ali, tinha um roseral todo adornado por passarelas com lajota picoada, todo ele com lajota picoada, é uma coisa que você hoje não vê mais, porque aquilo dava muito trabalho para você botar a lajota lisinha, picoada, era um trabalho intenso. E aqui, eu acredito que moravam umas 40 famílias de funcionários daqui, né, para movimentar isso tudo, o sistema viário todo, que era de terra, enfim. Existia uma usina hidrelétrica que iluminava a Comari toda quando acabava a luz, né? E se fazia aqui. O meu pai acabou se especializando aí em veterinária, entendeu? Como autodidata, fazia inseminação artificial aqui. Era uma coisa muito bem montada, o estábulo é muito bem montado, enfim. Então a granja era
uma família muito grande, tinha um sino que tocava às 7 da manhã, depois às 10 para o almoço, 15 para as 11 para voltar, às 2 para tomar café, 2h15 para voltar e às 5 para terminar. Entendeu? Você ouvia o sino tocar de toda essa redondeza aqui. Entendeu? Então é assim que funcionava a Granja Comari. Os Guinles já eram amigos do meu sogro. E por essa amizade, eles conseguiram receber Heleno e cederam, né? Foi difícil, mas cederam, né? E a família fez a doação do gramado, doação com encargo. Estava aí consolidado, né, o grande sonho do Heleno, que era o início. Nós temos a área para construirmos a concentração. Isso. Agora, a responsabilidade da prefeitura, além da parte de convencimento e tal, foram os gramados. Principalmente na construção dos campos, no trabalho de construção dos campos, que deu muito trabalho. Isso é uma área muito alagada, nós temos o lago ali em volta. Então, essa drenagem merecia uma técnica apurada, bem feita, para que a gente pudesse fazer os campos. Os campos tiveram orientação técnica. O campo principal ele é destacado dos demais, porque para os jogadores que estão acostumados a fazer lançamentos, eles terem a delimitação do campo, não ser um piso só, um nível só, enfim. Vários detalhes de drenagem, de colocação de balizas, enfim. E principalmente o tratamento da grama, que dá muito trabalho, tem que ser feito com muito cuidado, né, porque, afinal de contas, os craques que estão aí são os melhores do mundo inteiro, estão habituados a receber os melhores jogadores do mundo. Eles vêm para cá, naturalmente, querem um campo de trabalho em condições adequadas. Eles e os treinadores também, a equipe técnica, né, da seleção. Bom, meu nome é Kennedy, trabalho na CBF, né? Tenho 35 anos, moro aqui no bairro Santa Cecília. Preparo o campo lá pro pessoal lá, eu e a minha equipe, a equipe que ajuda a gente lá também, né? Eu creio que muitos queriam estar ali no meu lugar. É muito gratificante a gente trabalhar e ver o resultado daquilo ali, né? Ver o gramadinho todo mundo elogiando, todo mundo, né, no preparo ali, o pessoal, todo mundo na expectativa aí de tudo dar certo e graças a Deus está tudo ok. O campo tá bonito, tá tudo bonitinho. Doido para que chega na hora pra gente ver o resultado logo e vai ser muito gratificante, não só para mim, mas para todos nós que trabalham ali, dando essa força pro pessoal para a gente ser campeão nisso aí. Tá nas mãos de Deus, no pé da seleção. Faz o chão tremer, a rede balançar, o zagueiro sofrer, a torcida gritar, é gol da nossa seleção. Hoje eu quero ver Brasil mudar, a criança comer, o preto estudar. Tá nas mãos de Deus, no pé da seleção. Faz o chão tremer, a rede balançar, o zagueiro sofrer, a torcida gritar, é gol. Quem acreditou no sonho da construção da CBF em Teresópolis eram pessoas que já conheciam a serra de longa data. Heleno de Barros Nunes, Julite Coutinho, João Avelange, Admildo Chirol, Carlos Alberto Parreira e até Adolfo Bloch, na época, dono do Grupo Manchete de Comunicação. Em 78, a seleção brasileira voltou a se preparar em Teresópolis. Carregar que sabe a Copa de 78, a seleção treinou mais aqui no Campo do Vaza, não foi isso? Treinamos aqui no Campo do Vaza e lá na Comari também. Aquela época que a seleção estava mais presente aqui foi 78, fundamental. 78, gerou amigos, gerou disciplina, gerou a gente com um tipo de comportamento que fez levar a sério muitas coisas, porque era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo nós levávamos muito a sério.
Então acho que para a cidade foi uma fase espetacular, cara, fora de série. O engraçado é que o seu Moacir, ele juntou a molecada que batia pelada no clube no final de semana, né? Isso aí. Foi dia de semana que a gente vivia, aqui dia de semana também, né? Ele juntou a molecada, vamos fazer um time aí. Fizemos um time, a Liga fez o primeiro campeonato, né? Aí entramos, já papamos logo o primeiro ano. Tinha uma seleção, né? O Almirante Heleno estava preocupado porque os campos de futebol de Teresópolis não tinham a medida oficial. Então, rapidamente, nós colocamos o campo do Várzea nas medidas oficiais. 105 de comprimento por 75,5 de largura, certo? Mas não podia treinar aqui ainda, porque o gramado estava muito recente, plantado. Então, nós tínhamos feito 2 campos, já te falei sobre isso, na Granja Comari, marcado lá onde foi treinamos lá, e os jogos eram feitos aqui, jogos treinos aqui. E aí nós fomos em junho para a Argentina. Fomos bem recebidos lá. Só na hora do jogo que era aquela agonia, né? Fomos lá, ficamos lá hospedados. Até que Heleno via que a seleção não ganhava, empatava. Manda chamar o Roberto no Rio. Era o Roberto, foi para lá. Era assim, ele ficava atento a tudo, nervoso, mas correu tudo bem. Conheci o Almirante Heleno Nunes, ele era o presidente da CBF no período que eu estava jogando, né? 78, ele foi a primeira Copa do Mundo que eu disputei, não comigo, nunca teve problema, mas uma declaração dele depois do jogo da Espanha, entre Brasil e Espanha, que nós empatamos, ele disse que deu uma declaração que tinha que entrar o Jorge Mendonça, o Rodrigues Neto e o Bebeto e o Roberto na seleção. Coincidentemente saiu eu, Edinho e Reinaldo, nós 3 que saímos. Eu vou confidenciar e revelar uma coisa que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que a informação que me foi passada depois, né, pós-Copa, e que ele teve uma influência muito grande diretamente, entendeu? Com relação à minha participação na Copa. Se isso realmente aconteceu, né, eu só tenho a agradecer porque ele tinha uma visão também do futebol brasileiro, das condições do futebol brasileiro e dos jogadores que estavam na seleção. Acho que a escolha, se foi isso, a escolha foi certa e eu fico honrado e feliz de ter participado dessa grande seleção de 78, que foi campeão moral em razão de problemas da Argentina com o Peru, mas ao mesmo tempo de ter ali conquistado também um grande amigo que foi o Dr. Heleno. Que nós abrimos a clínica em nome da cidade de Teresópolis gratuitamente para fazer um check-up de todos os jogadores e comissão técnica, todo mundo. E de acordo com o tempo, a gente fazia a obturação, fazia tudo. Só quando tinha um caso complicado, que não dava tempo, que a gente não fazia. Mas primeiro era radiografar todo para ver se tinha foco de dente. Tudo isso aqui são fichas da CBF, todas elas, tudo isso aqui, ó. Juvenil e não sei o que vinha na seleção aí. Mas o Leão voltou aqui para tratar de dente, o Abel, por causa daquele tratamento dele, conhecer Teresópolis, ele comprou um sítio aqui, o Abel. O Zagallo, por causa disso, comprou uma casa aqui em Teresópolis, entendeu? Não sei se vendeu, porque nunca mais eu vi. E foi assim. Olha, em Teresópolis uma vez, queria me lembrar o nome do jogador. Não sei se foi o Gerson, acho que foi o Gerson. Ele teve uma crise de rins de madrugada. E se você não está ligado nisso, você não tem essa notícia. Se você foi passear, se você foi à boate,
Mas não, na mesma hora alguém que viu sair, liga, você está no hotel, você corre, você arruma, vai para a porta do consultório, esperar acabar a consulta do médico para saber o que houve com o jogador. Você tem que estar ligado nisso permanentemente. Os fatos acontecem sem que haja programação, você não pode se descuidar um segundo, senão a concorrência vai lá e você acaba sendo furado aí nas notícias mais importantes. Seleção brasileira é atenção 24 horas. Uma história bastante curiosa vem do preparo para a Copa de 1970 organizada no México. O Jornal do Brasil de outubro de 1966 já noticiava que a seleção brasileira treinaria em Teresópolis, mas no alto da Pedra do Sino, a 2.263 metros acima do nível do mar. Na verdade, a Pedra do Sino é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos. Ela é o marco de divisa entre os municípios de Teresópolis e o de Petrópolis, Petrópolis que é a cidade imperial. Toda a população de Teresópolis, uma vez na vida, foi ou vai na temporada de inverno. A ideia foi de Heleno Barros Nunes, que acreditava que, se acostumada à altitude, os craques canarinhos teriam melhor preparo para os jogos na capital mexicana. Em 1970, o Brasil se preparou para o Mundial do México, nas instalações da Escola de Educação Física do Exército, na URCA, na cidade do Rio. Em 74, a seleção fez de Cotia, em São Paulo, o seu centro de treinamento. Em 82 e 86, a seleção se instalou na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Mas então aqui nós tivemos amistosos com times que nós improvisávamos aqui, time da seleção teresopolitana, com os jogadores do interior do município, para fazer um time para treinar com os jogadores da CBD. Não, naquela época era CBD, né? Hoje CBF, né? A CBD, como a sigla diz, Confederação Brasileira de Desportos, até 1974, um pouco antes do meu sogro, Almirante Heleno Nunes, ter assumido a presidência, ela congregava diversos esportes além do futebol. Como tudo necessita especialização, ela veio ser transformada em Confederação Brasileira de Futebol. E os outros esportes tiveram as suas confederações especializadas. O jornal O Globo, de 1958, dizendo o seguinte: no Rancho Santo Antônio, os craques brasileiros. Mas a gente pensa o seguinte: poxa, 58, mas a seleção só veio em 66, aí é que está a gênese da coisa. A seleção brasileira só veio para Teresópolis em 66, mas os esforços já eram muito antigos. Principalmente lá atrás, com o prefeito, Dr. Omar Magalhães, junto com o antigo presidente do Teresópolis Futebol Clube. Então, a gente vai ter uma série de manchetes ventilando essa possibilidade. Então, amanhã em Teresópolis, os craques brasileiros, cidades para concentração, porque havia aquela disputa. Havia, por exemplo, só no estado do Rio estavam disputando Friburgo e Teresópolis, em São Paulo, Serra Negra, Minas, Caxambu, Lambari, Poços de Caldas e Belo Horizonte. Então, desde o primeiro título do Brasil, desde que o futebol foi profissionalizado, acabou se profissionalizando no Brasil, que a gente vê esse ímpeto de nacionalismo no futebol. Craques nacionais pisam solo pátrio. Futebol escreveu a mais gloriosa página da história do esporte brasileiro. Façanha memorável dos mestres da pelota que deram ao Brasil a hegemonia do futebol mundial. Em frente ao Palácio do Catete, o presidente Kubitschek e autoridades recepcionaram os campeões. Jamais o esporte brasileiro alcançou o prestígio que nos dá a conquista da Taça Gilles Rimet.
Eu era redator da Agência Fluminense de Informações, que na época correspondia ao que é hoje Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio, do antigo Estado do Rio. E o Heleno Nunes, o almirante Heleno Nunes, era secretário de Energia Elétrica. Um dia ele me ligou, pediu que eu fosse à secretaria. Pensei que era alguma coisa com relação ao Estado, à energia elétrica, mas não era. Ele me comunicou que tinha conseguido com o Avelange a vinda da seleção brasileira para Teresópolis. Isso aconteceu no ano de 1966. Eu comentei com o almirante Heleno Nunes que nas outras cidades os hotéis davam um desconto para a imprensa, que variava entre 10%, em 20% e 30%. Aí o almirante, com a sua visão de agradar a imprensa, de fazer a boa publicidade da cidade de Teresópolis, falou assim: olha, vamos fazer melhor do que isso. Vamos fechar um hotel só para a imprensa. Então, nós contratamos o Hotel Várzea, o Várzea Hotel, para abrigar a imprensa sem que ela gastasse um tostão, por conta da comissão que trouxe a seleção brasileira para Teresópolis, por conta da organização que fez com que a seleção, em 1966, viesse pela primeira vez em Teresópolis. Foi aqui, no Várzea Hotel, no centro da cidade, no coração de Teresópolis, que a imprensa ficou hospedada gratuitamente. Aqui está a placa comemorativa da visita da seleção brasileira a Teresópolis e ao estádio do Teresópolis Futebol Clube. Esse gramado que vocês estão vendo aí foi pisado pelos pés de ouro de Garrincha e de Pelé. Não é pouca coisa não, hein, gente? Foram trazidas do Rio de Janeiro as arquibancadas do Carnaval. E elas cercaram todo o resto do estádio para que coubessem aqui cerca de 9 a 10 mil pessoas para ver os treinamentos da seleção brasileira. O almirante Heleno fez uma comissão e entregou toda a parte administrativa e financeira da seleção em Teresópolis ao Teresópolis Futebol Clube. Fizemos um treino em Niterói, fizemos um treino em Três Rios, alguns treinos aqui no campo do Teresópolis Futebol Clube, onde foi arrecadado o dinheiro suficiente para pagar as 2 estadas da seleção brasileira em Teresópolis, pagar o Várzea Hotel com a estadia dos jornalistas e ainda sobraram 6 milhões de cruzeiros. Com esses 6 milhões, meu pai, que era presidente do clube, fez a cobertura da arquibancada. Os treinos eram feitos, os coletivos eram feitos no estádio do Teresópolis Futebol Clube e o individual, ginástica e tal, era feito lá no gramadão do Comari, aquele gramadão que tinha da Granja Comari. Nas 2 vezes que a seleção brasileira esteve em Teresópolis, em 66, vários equipamentos esportivos da cidade foram colocados à disposição da seleção. Inclusive, este ginásio do Clube Panorama para treinamento em dias de mau tempo, com chuva e etc. O treinamento era transferido aqui para o Clube Panorama. A seleção, em 1966, ficou hospedada aqui no Hotel Pinheiros, em Quebra-Frascos. Foi uma bela estadia da seleção aqui, que trouxe bons frutos para Teresópolis e abriu o caminho para que hoje tivéssemos essa bela sede
lá na Granja Comari, e que Teresópolis tivesse se projetado para o mundo todo como a casa da seleção pentacampeã do mundo. Estou voltando, depois de muitos anos, a um lugar que, na verdade, é um pouquinho da história do município de Teresópolis. É aqui que a gente viu 2 seleções brasileiras. Eu convivi com elas no espaço de alguns meses e, na verdade, era praticamente a única menina que andava no meio deles, e isso na escola era um boom, né? Aqui no hotel, para passar o tempo, eles faziam, ou jogavam baralho, jogavam dama. Garrincha gostava muito de jogar damas. Mas sempre tinha muita gente em volta, então eles estavam sempre na brincadeira. Outros andavam por aí, caminhavam. Piscina, não me lembro muito deles terem usado, não. Mas andar pelo jardim, sentar em volta, sentar embaixo dos guarda-sóis que haviam no jardim, isso eles faziam muito. E a turma ficava brincando mais. O mais brincalhão, na verdade, não deixa de ser o nosso velho Garrincha. Esse era muito brincalhão, o tempo inteiro. Pelé já era mais sério. Pelé, nessa época, compunha músicas e ficava cantando. Tanto que, na época, eu emprestei um violão meu. Me lembro de vê-lo cantando pelo jardim, sentado por aí. Ele resolveu autografar o violão. Me lembro que, como eu gostava das coisas muito certinhas, eu fiquei muito braba no início, mas que depois eu vim entender o que poderia ser. Hoje, na verdade, o violão é uma relíquia. Eles foram convidados, os jogadores, a equipe toda, a visitar a Sudantex. E nessa época, a Sudantex ofereceu para essa turma um agrado. Seria um gift, assim, de um corte de tecido, que era um tecido famoso, o famoso Nycron, né? O tal que não encolhia nem amarrotava. Foi feita a cerimônia de entrega de um produto Sudantex para os jogadores da CBD. Então, o CBD, tá? E como eu estava no meu trabalho por ali, eu participei junto, assim, estive ao lado desse pessoal de Amarildo, de Garrincha, de Pelé, e vi coisas curiosas, né? Eu me lembro muito bem que quando estavam entregando o tecido, o corte de tecido, o Garrincha virou para o Pelé e falou assim: "Ô Pelé, nós viemos aqui para ganhar pano, corte de pano." Aí o Pelé falou com ele, repreendeu de uma forma carinhosa, né? Ele era muito querido pela turma e gozavam muito ele também. E eles estavam do meu lado assim, né? E eu vi esse comentário. Então, esse eu não esqueço disso. Numa oportunidade dessas, eu fiz uma foto do meu amigo Tião Aragão, que era o jornalista da Sudantex, ao lado do Pelé e Garrincha. Tião Aragão, Pelé e Garrincha. Esse ônibus aqui era o último tipo na época, né? Era um ciferal. Diz pra mim, como é que foi? Como foi lá em 66, quando os jogadores chegaram? Você lembra assim dos seus preparativos? Olha, eu sei que o que eu lembro é o seguinte, foi uma festa muito bonita. A aclamação da população foi geral. No mesmo dia, também foi inaugurado o comitê de recepção, no Parque Regadas, onde a população e os turistas poderiam ter informações sobre os treinos dos canarinhos. Olha, mas eu digo uma coisa, sinceramente, a seleção brasileira foi muito bem tratada, muito bem recepcionada por essas moças bonitas que lá estavam. E devo dizer uma coisa, aprendi muito com Teresópolis.
Nós estamos localizados aqui na Praça Olímpica Luiz de Camões. Essa praça sempre foi, desde que ela foi feita, o local de grandes concentrações de movimentos em Teresópolis, principalmente dos jogos, porque ela, por ser uma praça olímpica, aqui nós tínhamos o rinque de patinação, onde havia os jogos de hóquei, de basquete, de vôlei, os campeonatos todos eram feitos aqui nessa praça. E nós fomos escolhidas aqui professoras e que é para receber os jogadores. Ali onde está aquelas duas árvores ali, foi armado um palco onde ficaram concentrados os jogadores. Eles entravam pela rua Francisco Sá e vinham para ali diretamente. E aqui foi armada uma passarela até mais ou menos aqui. Então a gente ia lá, nós estávamos também lá junto com eles, e duas moças vinham acompanhando o jogador até o final da passarela e depois retornavam. Aí trocava, né? Teresópolis foi escolhida por diversas razões. Mas, claro, o coração de muitos membros do esporte nacional já batia pela região serrana do Rio. Afinal, já éramos a capital do cinema nacional. Da cidade dos festivais, Teresópolis também se tornou capital do futebol. Debaixo do tapete verdinho, toda a sujeira que jogaram, onde os craques jogarão. Pela pátria amada, maquiada de verde e amarela, com orgulho e amor. E gente pobre sem casa, se sintam em casa. E saiba que apesar da chuva, a sala de vocês não alaga, a grama não inunda. Mas em todas as tragédias eu salvei a TV, pra na Copa eu torcer por você. Minha seleção, minha cidade é o lar do canário. Minha favela largada é seu conforto, seu salário. Minha coroa tá mal, mas traz o mundial. Afinal, não se faz Copa com hospital. Valeu, Heleno, seu sonho continua vivo. E eu tô morrendo de fome, pedindo esmola. E os craques da minha comunidade sem chuteira no pé, tão com um copo na mão, comendo bola. Tá nas mãos de Deus, no pé da seleção. Faz o chão tremer, a rede balançar, o zagueiro sofrer, a torcida gritar. É gol da nossa seleção. Hoje eu quero ver Brasil mudar, a criança comer, o preto estudar. Tá nas mãos de Deus, no pé da seleção. Faz o chão tremer, a rede balançar, o zagueiro sofrer, a torcida gritar. É gol da nossa seleção. Hoje eu quero ver Brasil mudar, a criança comer, o preto estudar. Querem Copa, botando capa, nos campos bola, na rua bala. Pra que estádio? Eu quero estudo. O filho teu não foge à luta pra não ver o povo de luto.